Mas e o vice? Realmente, e o vice-presidente, vice-governador e no Senado os dois suplentes. Você vai ver na telinha lá da urna eletrônica e até nos santinhos que sempre um pouquinho menor, mas não tão menor, você vai ter o nome de um vice-presidente ou de uma vice-presidente, nome de um vice-governador ou uma vice-governadora, e no senador vão ter o primeiro suplente e o segundo suplente, vão ter dois nomes. E qual a função desses nomes? A função de um vice e também de um suplente não é nenhuma. Nenhuma. O vice ele não exerce como vice uma função específica. Claro, tem alguns governos que botam o vice como presidente de algum conselho, até como secretário, até como ministro. Isso é uma outra coisa. Mas a função do vice, na verdade, é igual à função de um reserva num jogo de futebol. Ele não está jogando, mas se sai por algum momento o titular, ele assume como o titular fosse. Então a importância do vice não é porque ele vai exercer na qualidade de vice alguma função. A função do vice é assumir o cargo de presidente da República como presidente da República. E aí, nesse momento que ele assumiu, ele exerce todas as prerrogativas de um presidente da República, de um governador, de um senador, de uma senadora. Então perceba, o vice, ele por si só, na qualidade de vice, não assina um documento. Não vai fazer nada. Não tem nenhum tipo de atribuição. É sem atribuição que você tem para o vice enquanto vice. No entanto, se ele assume, seja temporariamente, seja definitivamente, ele vai exercer todas as prerrogativas. Então, que na verdade essa aula é muito mais um alerta para, ao você ver um candidato ou uma candidata, também ver seu vice. Porque em qualquer momento, por causa de um impeachment, por causa de uma doença, por causa de uma morte, ele pode assumir, ela pode assumir e exercerá o cargo como se titular fosse. Então, na verdade, por isso que tem que estar o nome no santinho. Podia estar os dois juntos. Porque se um por algum motivo faltar, o outro assume os mesmos papéis, as mesmas funções, as mesmas prerrogativas. É importante saber do vice? Óbvio, você precisa saber quem poderá assumir no caso de alguma circunstância. E no Brasil já teve vice-presidente que virou presidente? Obviamente, você se recorda recentemente, o presidente Michel Temer era o vice da presidente Dilma Rousseff, em razão de impeachment, acabou assumindo a presidência. Mas não é um caso isolado, não é um caso único. Nós tivemos oito presidentes que assumiram o cargo de presidente da República. José Sarney, com o falecimento de Tancredo Neves, o Itamar Franco com o impeachment do Fernando Collor de Mello, você teve João Goulart com a renúncia do Jânio, você teve Floriano Peixoto lá no início da República, Nilo Peçanha, Delfim Moreira, Café Filho. E todas essas questões, uma interessante, uma curiosidade até, no Brasil, em 133 anos de República, só 12 presidentes foram eleitos pelo voto direto, só 12 pessoas foram eleitas pelo voto direto, tomaram posse e terminaram seus mandatos. 12 concluíram do começo ao fim, sem assumir um vice. Isso mostra a importância de você escolher o seu vice. O vice tem uma chance, uma probabilidade de virar presidente, de virar governador, governadora, de virar senador, senadora da República. Então, de olho no vice, ele pode assumir o cargo provisoriamente ou em definitivo.